Sabe aquela sensação de exaustão, de quem não fez nada o dia inteiro, mas passou cada minuto lutando contra os próprios pensamentos? Aquela pressa que não te deixa aproveitar o agora, porque você já está vivendo um problema que ainda nem aconteceu. Se você se sente cansado de estar sempre em alerta, esse vídeo é para você. Hoje eu vou falar sobre uma coisa que afeta mais gente do que você imagina e que a maioria das pessoas carrega em silêncio, achando que é frescura, fraqueza ou até mesmo jeito de ser. E não é nada disso. Eu vou falar sobre ansiedade e o que ela realmente é. O que ela realmente faz com o seu corpo e com a sua mente. E por que ignorar isso tem um preço alto. E fica comigo até o final, porque lá eu vou te dar uma dica, uma técnica que eu uso quando eu tô muito ansioso. E pra mim, realmente funciona muito. Me ajuda bastante. Não é coisa de livro, de alguém que me fala, uma coisa que eu faço e que realmente pra mim funciona. E talvez funcione pra você também. A ansiedade não é uma invenção, não é um drama. É uma resposta biológica real, com nomes, mecanismos e consequências. Quando o seu cérebro detecta uma ameaça real ou imaginária, ele dispara um sistema chamado de resposta de luta ou fuga. Em palavras mais populares, isso quer dizer o quê? Que o resultado disso tudo é uma enxurrada de cortisol e adrenalina caindo na corrente sanguínea. Seu coração acelera, sua respiração fica curta, seus músculos ficam tensos, sua mente entra em modo de varredura constante, procurando perigo em tudo. O problema é que seu cérebro não sabe diferenciar um leão de uma mensagem não respondida no WhatsApp. Ele reage do mesmo jeito. A Organização Mundial da Saúde estima que mais de 300 milhões de pessoas no mundo vivem com transtornos de ansiedade. É o transtorno mental mais prevalente do planeta. No Brasil, somos o país mais populoso no mundo em proporção populacional, segundo dados da própria OMS. E essa é só a conta das pessoas que já foram diagnosticadas. A maioria nunca foi ao médico. Acha que é assim mesmo. Mas aqui tem um detalhe que muita gente não sabe. A ansiedade tem uma função. Ela existe para te proteger, para te manter em alerta, para fazer você se preparar antes de uma apresentação, para você revisar antes de uma prova, prestar atenção antes de tomar qualquer decisão importante. Isso se chama ansiedade adaptativa. E nesse caso ela é sua aliada. O problema começa quando o sistema nervoso ele trava, quando o alarme não desliga mais, quando você fica em estado de alerta o tempo todo, mesmo sem ameaça nenhuma de perigo. Aí a ansiedade deixa de ser proteção e se transforma em transtorno de ansiedade generalizada. A preocupação é excessiva, difícil de controlar e está presente na maioria dos dias por pelo menos 6 meses. Ela não tem um objetivo fixo, é uma preocupação flutuante que pousa em qualquer coisa. Trabalho, saúde, dinheiro, família, futuro ou passado. Você está curtindo o presente? Não. Você está no futuro resolvendo um problema que talvez nem aconteça. Uma coisa muito importante é que muita gente ainda acha que a ansiedade é coisa da cabeça, e não é. Quando o cortisol fica elevado de forma crônica, o corpo começa a pagar conta. No sistema imunológico, o cortisol suprime a imunidade. Você adoece mais fácil, leva mais tempo também para se recuperar. No sistema cardiovascular, a pressão aumenta, o ritmo cardíaco torna-se irregular, tendo assim maior risco de infarto a longo prazo. No sistema digestivo, o intestino tem mais de 100 milhões de neurônios, e ele é chamado de um segundo cérebro. E a ansiedade crônica bagunça isso tudo, trazendo assim a síndrome do intestino irritável, gastrite, refluxo. E no sono, o cortisol é o inimigo da melatonina. Ansiedade e sono ruim se alimentam num ciclo assim que não para. No hipocampo, a área do cérebro ligada ao aprendizado literalmente encolhe com a exposição prolongada do estresse. Traz esquecimento, sensação de névoa mental, dificuldade de concentração, tudo real, tudo documentado. Se você se reconheceu em alguma coisa que eu falei, fica mais um pouquinho aqui porque a gente não terminou ainda.
Aqui tem uma virada que poucas pessoas entendem. A preocupação constante não é acidente. Para o seu cérebro, ela tem uma lógica perversa. Se eu ficar pensando nos problemas, talvez eu evite que eles aconteçam. É como se antecipar o pior fosse uma forma de controle. Só que não é. É uma ilusão. E aí você entra em um loop. Preocupação gera mais ativação do sistema de alerta, que gera mais preocupação. O cérebro aprende a ficar ansioso. Ansiedade e pânico não é a mesma coisa. Me deixa fazer uma distinção rápida que muita gente confunde. Ansiedade é aquela tensão de fundo, aquele peso constante, aquela sensação de que algo vai dar errado. Síndrome do pânico é outra coisa. É um episódio agudo de terror intenso, com sintomas físicos fortíssimos. Coração disparado, falta de ar, tremores, formigamento, sensação de morte iminente ou que você está enlouquecendo. Dura minutos, mas é aterrorizante. O problema é que depois do ataque, muita gente desenvolve o medo do medo. Começa a evitar lugares, situações, qualquer coisa que possa desencadear outro episódio. E essa evitação vai encolhendo a vida. Se você já teve um episódio assim, procure um profissional. E por falar em procurar ajuda, deixa eu falar uma coisa muito importante antes de continuar. Eu não sou psicólogo, quero deixar bem claro. Tudo que eu trago aqui vem de muitas pesquisas, leitura, curiosidade genuína minha e, é claro, de experiência própria. Sou uma pessoa que já passou por muita coisa, que se faz muitas perguntas e gosta de transformar tudo isso em conversa. Mas, é claro, isso não substitui acompanhamento profissional. Se você está sofrendo muito, por favor, procure um psicólogo, um psiquiatra. Não existe heroísmo em carregar isso sozinho. Dito isso, vamos continuar. Tem alguns comportamentos que eles parecem aliviar, mas na verdade eles alimentam a ansiedade. Olha se algum te pega. Ficar no celular na hora de dormir. A luz azul do celular suprime a melatonina. O seu cérebro não desliga. E ainda tem um estímulo constante de notícias, redes sociais, comparação. A cafeína em excesso. Essa vai pra mim porque sou muito viciado em café. Inclusive, tá aqui. Deixa eu tomar um pouquinho. A cafeína, ela aumenta a adrenalina. Se você já tá ansioso, tomar o 5º café do dia é como jogar gasolina numa fogueira. Evitar o que te dá medo parece lógico, mas é uma armadilha. Cada vez que você evita, o cérebro confirma que aquela coisa é perigosa. Tomo, por exemplo, o meu medo de falar, de gravar vídeos, né? Isso, aos poucos eu tô superando. Buscar reasseguramento o tempo todo, ficar perguntando pros outros se, será que vai dar certo? Ficar relendo e-mails, ficar checando o celular toda hora, esperando uma confirmação. E aí, quanto mais você tenta não sentir a ansiedade, mais você sente. Faz uma coisa aqui comigo. Tenta não pensar num elefante rosa agora. Pensou, né? E é assim com as preocupações, com a ansiedade. A gente tenta não pensar, mas aquilo não sai da cabeça da gente. E quanto mais a gente tenta não pensar, mais a gente pensa. O exercício físico, ele reduz o cortisol, libera endorfina e serotonina. 30 minutos de caminhada intensa já fazem uma grande diferença. A regulação do sono, 8 horas de sono reduzem a atividade da amígdala, que é a região do cérebro responsável pelo alarme emocional, digamos assim. Ao invés de você evitar o que te causa ansiedade, se aproxime daquilo em doses pequenas, devagar, gradualmente. Isso recondiciona seu cérebro. Ele vai reaprendendo, como se fosse uma criança aprendendo alguma coisa nova. E aqui vai a técnica que eu falei lá no começo do vídeo que eu faço e me ajuda bastante. Mas antes, se esse vídeo está fazendo sentido para você, deixa um like. Se inscreve aqui no canal, isso me ajuda bastante a continuar trazendo conteúdos de valor, conteúdos que possam ajudar quem está precisando, pessoas que estão sem coragem de procurar um médico, procurar um especialista. Talvez através de mim, do que eu falo aqui, a pessoa veja que está tendo um problema real e que precisa de ajuda. E se você conhece alguém que vive no modo ansioso,
Manda esse vídeo para essa pessoa, pode ser que faça a diferença. Então a técnica é o seguinte, repetindo, não sou médico, não sou psicólogo, eu trago aqui o que eu vivo, mas essa técnica tem base fisiológica real e me ajuda bastante quando eu tô muito ansioso. É o seguinte, inspire pelo nariz até encher os pulmões, aí depois, sem soltar o ar, dá mais um suspiro bem curtinho, sabe? Só o restinho que ainda faltou, como se você estivesse enchendo os 10% que falta, sabe? Para encher ele completo. E aí solta tudo devagar, pela boca. Bem devagar. Faz isso umas 2 ou 3 vezes. O que acontece é que esse suspiro duplo, ele abre aquelas bolsas de ar que ficam fechadas quando respiramos de forma rasa e ansiosa. Isso aumenta a troca gasosa e ativa o nervo vago, que é uma espécie de freio no sistema nervoso. Em palavras mais simples, você engana o seu corpo de que está seguro, então o coração começa a desacelerar. Testa agora, pausa o vídeo se necessário e depois me conta nos comentários se deu certo para você. Antes de terminar esse vídeo, eu quero te dizer que ansiedade não é fraqueza. É o teu sistema nervoso tentando te proteger, mas de uma forma totalmente errada, digamos assim. De uma forma precipitada. Uma boa notícia é o que foi aprendido pode ser desaprendido. O nosso cérebro ele se adapta às situações. Quem aprendeu a ser ansioso pode desaprender. Não do dia para a noite, mas aos poucos, com ajuda, com mais um pouco de compaixão por si mesmo. Se você chegou até aqui, eu agradeço de coração. Esse tipo de conteúdo é um dos que eu mais gosto de produzir, porque ele fala de coisas reais que a gente vive. E se esse vídeo te ajudou, me conta lá nos comentários qual parte mais serviu para você. Se inscreve aqui no canal e deixa o sininho ativado para não perder os próximos conteúdos, tá bom? Eu agradeço por estarem aqui e até o próximo vídeo.